Olá, gente! Bonitinho. Começando mais um episódio do nosso podcast Medium Night. Seja muito bem-vindo ao podcast que trata de assuntos de paranormalidade, mediunidade, ocultismo de modo geral, magia e também terapias holísticas. Boa noite, Sandra Suzy. Boa noite, Dudu. Tudo bem? Melhor Boa noite, agora. pessoal. Estamos aqui com o Medium Night, assim que eu tenho isso que aí. falar, senão depois ele me cobra. Agora estamos, inclusive, na TV e também pelo Na rádio. rádio, na Vibe Mundial. Tá feliz? Todos os dias, claro Tá que na eu Vibe tô. Mundial? Claro que eu estou muito feliz, é sempre bom, né? Você está em contato com mais pessoas, com outro público e trazer esse público também aqui para nossa TV. É isso aí. 33.3, gente, em São Paulo e 47 Ponto 1. em Campinas. Exato. Gente, hoje o nosso convidado, ele vem para falar de um tema que chama a atenção de muita gente, desperta interesse, curiosidade, que é a questão das materializações, Sim. inclusive dos fenômenos físicos também, né, que envolvem aí a mediunidade. Então nós vamos entender um pouco mais a respeito sobre isso, vamos saber um pouquinho da história dele, como Sim. que isso aconteceu e acontece na vida dele. A gente está recebendo ele, que é médium, paranormal, Normal. psicólogo também. É uma luz está aqui com a gente hoje. Não, e ele é uma luz. É isso aí, tudo Olá, bem, meu querido? Bem-vindo. Irmãos, amigos, novos amigos e velhos irmãos. irmãos. Olá a todos os nossos amigos, irmãos, amigas e irmãs que estão nos acompanhando. É uma honra estar aqui com vocês, com essas almas tão nobres. Toda Obrigada. nossa. A honra é nossa. Não, a honra. Eu só sou, Suzy e Edu, eu só aceito uma nominação na minha vida, uma nomenclatura. Eu sou um carteiro. Eu não sou nada especial, eu só sou um carteiro. Eu não aceito esses títulos que às vezes são dados pelas pesquisas, pelas pessoas que convivem, nem como mentor, professor, nada. Eu só sou um carteiro, a serviço sempre. E estou aqui. Já queremos as cartinhas. Olha, Já é isso aí. A Sandra tá me falando desde de manhã. Será Foi. que ele tem carta pra Pra gente nós. hoje, Dudu? Será que ele vai ter É carta? que é de lá pra cá, É a de gente lá pra nunca cá, sabe. exatamente. Tudo pode acontecer nessa noite, hein? É isso aí, pessoal. Certamente, né? A galera vai ficar aí curiosa, instigada com o assunto. Eu acho que assim, tem muita coisa pra gente falar, Tem. mas vamos partir do início, né? Eu acho que assim, o ponto de partida aqui pode ser o seu histórico. Como que começou na sua vida essa questão das manifestações físicas, né? Quando que começou? Como que funciona? Eu sempre brinco que eu acho que eu sou, não é uma automutilação, ou eu uso muito isso para baixar e anular o ego, que é o nosso grande inimigo, mas eu digo que eu sou uma anteninha com defeito. Eu nasci numa família tradicionalmente católica, militar, cuja ordem ali, cuja seriedade de tudo na vida era uma condição sine qua non. Eu cresci ali num sistema muito rígido, mas nasci médium, fomos todos nós, como todos somos, porém com essa característica da mediunidade de efeito físico. Eu sou um médium de ectoplasmia, ou seja, eu tenho uma habilidade extra, que eu digo que essa anteninha com defeito aí, que não foi pedida, mas estando a serviço, de produzir ectoplasma excessivamente em alguns momentos, e esse ectoplasma produz um efeito físico. E esse efeito físico mais conhecido, onde mais eu direciono essa ectoplasmia, é na materialização. Que eu digo que a palavra materialização soa muito como algo sensacionalista, né? Parece algo assim assustador. Eu digo que é a carta. Então é a carta, é eu entregar a carta, porque tudo aquilo que surge dentro da fenomenologia ou da materialização não me pertence. Então eu não tenho nem direito, às vezes, de ver o que eu estou produzindo, o que eu estou entregando. Como você falou, vem de lá para cá. Então eu nasci com essa característica da ectoplasmia e com a minha memória, né? Nos 9 anos, principalmente, em diante, eu produzia muito ectoplasma. E minha mãe, tadinha, não vou dizer ignorância, mas na inocência dela, e a gente está falando de décadas atrás, que não existiu o que hoje se tem, que são as ferramentas virtuais, a internet, essa conectividade que te dá resposta a qualquer momento.
Então eu com 9 anos sujava os lençóis de ectoplasma. O ectoplasma ele se manifestava, essa espuma densa e branca, que quem me conhece e acompanha sabe como sai involuntariamente. Eu saía pelos meus orifícios, sujava os lençóis e mamãe desesperada não sabia o que fazer. Então eu fui levado para diversos locais, eu fui levado para ser quase que exorcizado. Tentamos várias respostas e nunca conseguimos. Aos 12 anos, uma professora na escola Jockey Clube Brasileiro no Leblon, no Rio de Janeiro, professora Nádia, era espírita e manda uma advertência para minha mãe. Nessa advertência ela pede para a mamãe comparecer no colégio e lá foi o primeiro contato da mamãe com o kardecismo, porque essa professora dizia que eu incomodava muito ela. Que ela sempre me via cercada de seres que não sabia explicar o que era e recomendou a mamãe me levar para um centro kardecista. E ali, aos 12 anos, começa a minha jornada na espiritualidade. Eu comecei frequentando um centro kardecista, onde imediatamente eu me torno médium de passe. E aí foi toda a trajetória que até hoje está aqui, que é o serviço. A espiritualidade, ela tem que ser vista e sentida como servir. Quem não vive para servir, não serve para viver, já dizia Chico. Então, a minha infância não é uma infância normal, totalmente atípica, como eu garanto que é de vocês. Também foi. Total. Nós éramos nós, com vocês aí do outro lado, éramos os estranhos fora do ninho, eram os que conversavam com quem não existe, os invisíveis, Totalmente. com os bichos, vivia naquele mundo mágico, preferia estar no jardim ou com os bichos do que com a gente. É isso mesmo. Tinha interesse em assuntos que os outros não tinham. Não, né? o Edu era uma coisa assim, eu sempre gostei, uma característica, eu sempre gostei de gente mais velha e de ler coisas antigas. Eu pegava jornal na casa dos meus avós velhos e tinha uma necessidade como se fosse procurando a informação. A gente não tem o que tem hoje, que toda essa mídia... Eu sempre brinco, eu sou da época, a gente é da época da Planeta pequenininha e olhe lá. O Planeta Pequeno, é verdade. Aquela revista durinha e olhe lá. E olhe lá, não tinha muito onde buscar. Nada. Hoje em dia, olha o serviço que vocês fazem trazendo conhecimento. Eu falo para a nova geração, falo para o meu filho, falo para todos. Tantos me procuram, tantos no mundo inteiro, e são milhares de pessoas, sem me gabaritar em ego nenhum. Pergunta para mim assim, qual o sentido da vida? E eu sempre falo, viver. Dar gratidão à oportunidade de estar vivo. E vocês facilitam com todas essas ferramentas que vocês possibilitam. Porque na nossa época era árduo. Na nossa época, um médium, na minha infância, o choque de eu entrar na primeira vez num centro kardecista. Com 12 anos, vou para a Rua Lopes Quintas, no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Essa história é clássica minha. Sento no centro, pensei que ia no dentista. Aqueles banquinhos brancos. Só que tinha lá na frente um quadro do Cristo que sai aqueles raios, que é clássico. Esse quadro me acompanha sempre. E um quadro pintado do Chico horroroso. Eu tinha medo da figura do Chico, até eu conhecer o Chico. Era um quadro que alguém pintou, mas pintou o Chico assim, o olho parecia que saia para fora. Eu, uma criança de 12 anos, que nunca tinha visto nada daquilo. E aí sou chamado aí lá na frente, vejo mamãe chorando, e aquele pavor, aquele medo, e ali me perguntam assim, Dona Célia, já estão falecidos já, os dirigentes, você acredita em Papai do Céu, meu filho? Eu falei, eu acredito. Olha, quando a gente pedir para você fechar os olhinhos, você vai fechar os olhos e vai fazer com as suas mãozinhas assim, igual aquele quadro. E ali sem ter instrução, opção, nada, começou oficialmente a minha jornada à espiritualidade. Agora, fenômenos, a vida inteira, os fenômenos a vida inteira, os físicos especialmente, essa conexão com os animais, essa hipersensibilidade, como todo mundo que eu garanto que está nos acompanhando aqui, porque o semelhante atrai semelhante. É verdade. Essa hipersensibilidade às pessoas, a certos ambientes, então isso a vida inteira. E aí os fenômenos da paranormalidade, o que foge do normal, né? Se quiser tomar seu cafezinho, fica à vontade. Você para gosta de café? Eu sou o velho do café, né? Olha, não, é que a gente tem uns preto velho que encosta na gente aqui. A minha que me acompanha, a vovó Maria Conga, minha mentora, assim, não é? Ela é demais. Conheço.
Galera, daqui a pouquinho a gente vai avançar no papo, tá? Mas mais para frente aí da nossa conversa vai ter atendimentos. Então vocês podem mandar em nome, data de nascimento, uma pergunta objetiva que a gente vai sortear algumas pessoas. Quem colaborar com o nosso canal também, mandando superchat, a gente vai priorizando, que aparece aqui em destaque. E a Sandra Suzy vai fazer análises também de foto. Sim, né, Sandra? foto sem óculos, de preferência atual, né? Não vai me mandar uma recente. foto muito antiga, que aí eu vou ver coisas lá de E trás. sem filtro, né, Sandra? Sem filtro. Hoje é difícil alguém mandar sem Olha, filtro, mas sem filtro é melhor, seria melhor. Se bem que a gente corta esse filtro. Na hora, você lê a alma, não é a foto. Exatamente, a gente lê a alma. Então mandem, né? E você pode mandar uma pergunta se quiser. Ou se não, eu vejo e te falo. Isso, e galera, a foto é no WhatsApp da Astral TV, tá? Tá fixado aí para vocês. Bom, tem muita coisa para falar. Essa questão da ectoplasmia, ela te dava baixa de vitalidade? Ficava com o sistema imunológico enfraquecido? Total. Eu brinco que é de A a zinco. Né? De A a zinco é aquela música, o pulso ainda pulsa, porque sempre fui uma criança frágil na saúde, eu tenho um sistema circulatório todo comprometido, cardíaco todo comprometido, mas que não, os médicos falam que eu sou um milagre. Pra você ter uma ideia, há 3 anos atrás eu tive um tromboembolismo gravíssimo, fui correndo para o Oswaldo Cruz de madrugada às 3 da manhã, me deixaram naquele túnel lá do Hospital Oswaldo Cruz ali, que parecia o túnel da eternidade. Eu falei, eu estou indo. Estou indo, Não, estou tá indo. nada. Quando cheguei, fiz o Doppler, o trombo se calcificou e solidificou e ficou alojado na perna. O médico, olha, você acredita em sorte? Eu falei assim para ele, para o angiologista, não, eu acredito em Deus. Isso é verdade. Mas isso aqui é uma coisa muito estranha. Como que o trombo pode se calcificar redondo? Eu falei, doutor, se eu lhe explicar a minha história com pedras e solidificações, o senhor cai para trás. E o doutor Cláudio virou um grande amigo. Então, realmente, a ectoplasmia, essa doação de energia, essa manifestação de efeito físico, realmente consome e me fragiliza muito. Até hoje? Até hoje, Edu. Até hoje, realmente eu não vou dizer preço, porque não me pertence, eu não estou pagando, mas o corpo... professor Carlos Souza, de Física da PUC no Rio de Janeiro, durante anos estudou esses fenômenos físicos, lá na PUC do Rio de Janeiro Física. Um grande abraço para a família do professor. E ele dizia que a quantidade de energia para realizar um microfenômeno de tentar transformar energia em matéria seria o equivalente a 40 bombas atômicas para gerar essa força. E aí ele, que era espírita, e estudava para tentar compreender o fenômeno, mas Luiz, uma materialização, algo assim, são implosões e implosões dentro de você. Aí eu falei, então por isso que eu tenho as arritmias e o coração tal. Então, realmente... Mas se eu disser para vocês que o corpo sente, mas a alma atenua qualquer tipo de sinal. Eu viajo, eu estava até conversando aqui hoje, esse ano acho que eu devo ter passado uns 4 meses fora, viajando e andando. Europa, México, América Latina, andando. Vou com a minha bengalinha, essa perna está complicadamente dolosa, mas o sorriso do servir, a gratitude das pessoas no abraço que eu dou ou na paz transmitida com uma carta são o melhor anestésico, antibiótico, anti-inflamatório. A gente adquire uma força. Eu brinco às vezes com o meu mais novo, se inspira em mim. Não faz o que eu faço, mas se inspira. Porque é acordar às 5 horas da manhã desperto, preparado para mais um encontro com todo mundo, sabe? Para entregar as cartas e... é maravilhoso esse encontro, não é? Não tem preço. Minha irmã, não tem preço. Eu acho que é daí que vem o retorno, esse carinho. Não existe, não dá para... Não. O Chico me chama... Eu sou uma criança grande. O Chico me chamava de menino grande do coração maior ainda. Eu não sei se o Chico estava me chamando de bebezão, porque eu parava do lado dele e começava a chorar. Mas o Chico era muito piadista. Mas o menino grande do coração maior ainda. E eu sou essa personificação, assim, de ter um coração muito grande. Sou sistemático em muitas coisas, principalmente na espiritualidade. Vejo muitas coisas, mas não julgo para não ser julgado. Mas esse meu coração de criança me move, ó. Tá a prova aqui que eles prepararam para mim, a Jujuba, tá vendo, ó?
Jujuba, Maurício quase já sabe aqui a minha tentação. Os herês estão aqui, né? Tá tudo aqui, ó. Então, mas esse coração meu, eu dou graças a Deus, graças ao universo, todos os dias, na oportunidade de ter mais um dia para servir. Eu fico brincando com os meninos, meus filhos, falam assim, eu não posso morrer agora. Eu estou cansado. A vontade, às vezes, é pegar a nave, sabe? Mas eu não posso porque tantas pessoas precisam de um abraço, precisam de uma carta. Quem sou eu? Que tu cresças em mim e eu diminua todos os dias. E aí a gente acorda, esquece a dor e vive o amor. É isso aí. Mas você vai viver muito. Olha eu falando. Começou eu sinto e vejo que você fica bem velhinho, porque eu te vejo... Eu parei de pintar o cabelo e a barba, olha. Eu te vejo no futuro como bem velhinho. Aceito. Sim, você tem muito o que fazer ainda aqui, meu querido. Não a é gente fácil. não vai embora fácil, não. Não, eu também já tive olha, vaso ruim não quebra. Não quebra. Mamãe falava assim, mas é aqui. verdade. O doutor Paulo Frutuoso fala que realmente a vida de um médium de efeito físico, ela é complexa, ela é dolosa. E vocês são médiums de efeito físico, sabe, não é fácil. Não. As escolhas que temos que fazer, o abdicar, apesar de todo mundo querer botar a gente num super pedestal, não, nós somos humanos totais, não temos diferença nenhuma para ninguém. Não pedimos, às vezes, a intensidade dessa mediunidade, mas já que temos que exercer. Mas não é fácil. Não. O conviver com a espiritualidade do jeito que a gente convive, nossa, estou falando no espelho aqui, não é fácil. Não. Agora, quando você para e olha assim lá para trás, tem algum acontecimento que você se recorda que foi marcante de algum modo para você ou para a família, quando começou a acontecer ali materialização? Em criança, eu tinha uma breve recordação e uma tia irmã da minha mãe veio confirmar isso há pouco tempo. Minha mãe às vezes me chamava de carniceiro. Por quê? Porque eu pegava os bichinhos atropelados e escondia debaixo da cama. Aquele cheiro, mamãe falava, lá vem o carniceiro. Você pegou algum bicho morto, pegou carniça na rua? Não, mamãe. Quando eu puxava, o bichinho estava vivo. Então, isso eu nunca replicaria esse fenômeno, porque eu não consigo conceber ou entender o que acontecia. Eu acho que naquele pré-pubério, na inocência, esse amor, esse desespero ou o medo que eu tinha da mamãe me bater, alguma coisa, gerava uma reação e o bichinho saía vivo. Então nós tivemos gatos, eu tive vários, a Ondina, a Libs, minhas gatas que foram resgatadas, atropeladas e mortas e vinha a vida. Eu tinha uma vaga lembrança disso. Depois a minha família foi me confirmando. Minha irmã, a Clarinha, que também é uma médium sensitiva, ela volta e meia coloca nas redes sociais alguns depoimentos dela que me chocavam e até me constrangem. Eu falo assim, Clarinha, não faz isso. Do que era para mim normal em casa, mas eu não sabia que afetava tanto a minha família. Então, por exemplo, uma certa vez, como é que é o nome daquele bichinho que voa? Nós chamamos de cupim, de mãe santa. Como é que chama aqui em São Paulo? Que fica revoando na luz de noite. Ele perde a asa e vira... Perde a asa e fica tipo uma formiguinha. É como se fosse o cupim, eu não sei como se chama. Então, minha irmã me via eu ir para o lado de fora da casa e controlar elas. Elas entravam e controlavam. Isso, para mim, é uma realidade que eu não dividia, porque era o meu mundo. É como eu falei, nós temos um mundo que vivemos ali que é a nossa fantasia. O entortar de talheres, o faqueiro de prata da mamãe, eu chamava ela pequenininha, vem cá. Ela com 8 anos, eu com 12, 13 anos, vem cá, Tatala, vem cá ver um negócio. E eu entortava os talheres do faqueiro, que ficava em cima do armário. E assim o menino grande cresceu com essa normalidade. Já na parte adulta, quando trabalhava na espiritualidade, quando eu fui buscar o aperfeiçoamento e o entendimento da espiritualidade, que eu entrei na Umbanda, no Candomblé, passei por diversas tradições religiosas, fui Xela no IEV, no Rio de Janeiro, que era uma irmandade espiritualista, passei por Ordem da Coroa, Ramatiz, enfim, passei por todos os caminhos. Fui morar na Índia, então passei por todos os caminhos para descobrir que está dentro, não está fora. Para descobrir que
A jornada ao redor do mundo começa com um passo para dentro. Primeiro olhar para dentro e depois prosseguir. Vivenciei experiências fantásticas. Vivenciei assim situações dos guias de Umbanda, por exemplo, acenderem a vela sem precisar de fósforo, aí virava aquele show, eu saía da Umbanda, eu saía do centro da Umbanda. Então, quando começavam a me colocar nesse pedestal e local que eu não me encaixo, aí eu saía fora. E é interessante, né, que assim, a materialização é um tipo de mediunidade um pouco assim mais raro, né? O médium, assim, é mais total, raro, o né? médium de efeito físico, o médium de ectoplasmia, de materialização, ele é realmente muito raro. Aí depois, dentro da materialização, vem o aporte. É o médium de aporte. Médium de aporte eu conheci poucos, mas também tem uma quantidade maior. Por exemplo, a nossa amiga Ederlazil, ela abre portas. O aporte é abrir portas. Puxar de onde existe de alguma coisa. Abre-se uma porta e puxa. Até mesmo se a gente for num centro kardecista ou na Umbanda, uma puxada Tem. é um aporte. Quantos médiuns vocês aí que estão nos acompanhando, às vezes trabalham com incorporação, tá lá uma vovó, um vovô, puxa e começa a ter um acesso de tosse e cuspir, aquilo é ectoplasma saindo. Então isso também é aporte. Agora a materialização em si, a materialização de um objeto, a cópia, a xerox de um objeto, o fundir, o criar de um objeto, do nada, ele realmente é muito raro. Então, a sua mediunidade, ela é diferente nesse sentido da Ederlazil, né? A dona Ederlazil é aporte. Ela aporta situações incríveis. Ela puxa, assim, coisas que são extraordinariamente... Sabe? Eu já assisti puxar um cabrito inteiro daquele chumaço, não sai inteiro. Eu já vi a Ederlazil puxando a corrente e a corrente sendo puxada de volta. Mas ali é uma porta que se abre. É o aporte, a porta aberta, e ela não materializa, ela traz através do ectoplasma dela o aporte. A materialização quando o objeto vem do nada. Tem histórias que falam muito a respeito da Blavatsky, né, em relação à materialização, que ela materializava rosa, exatamente, coisas do tipo, e que aí ela ficava sem paciência, que as pessoas desconfiavam, né, achavam que era truque, coisas do tipo. O Chico e o Peixotinho, muita gente sabe do fenômeno de um dos maiores médiuns de materialização, que era o Peixotinho. Nossa, existiram campanhas que discriminavam. O Chico atestou a materialização, a materialidade do fenômeno do Peixotinho. Era um aporte por ectoplasmia, porque o ectoplasma saía do corpo do Peixotinho e aquele ectoplasma, junto com o conjunto mediúnico da situação, abriu uma porta onde o espírito se materializava. Ou estavam na mesa, caíam objetos. Um médium de aporte também fantástico foi meu saudoso irmão Amir Amiden, já se foi, morava em Brasília. O Amir, a gente estava conversando, caía na mesa um relógio, uma pedra. O Amir falava assim, tá vindo do Egito, caiu um bloco de pedra na mesa. A gente falava, Amir, a gente está jantando, pelo amor de Deus. Aí começava, na varanda, uma vez fazendo churrasco, começava a quebrar a estrela. Amir, vai cair na cabeça de um. Então era um aporte, entendeu? Então, agora, a materialização em si dos objetos, esse tipo de efeito físico entre outros fenômenos de efeito físico, é onde mais eu acho que, não vou dizer sofri e passei, não, mas é onde mais a espiritualidade me encaminhou. A gente vê aquelas fotos, né, que tem de quando o pessoal começou a estudar, né, os fenômenos de materialização, são fotos ainda em preto e branco, saindo aquele monte de substância branca. E assim, mesmo a gente tendo uma certa mediunidade, como com a gente acontece de outro modo, né? A gente sempre fica com um ponto de interrogação se quem tem essa questão da ectoplasmia, se é daquele modo mesmo. Porque assim, vou te contar um exemplo. Quando eu comecei lá atrás, né, a questão da mediunidade, eu incorporava em centro de Umbanda, Candomblé. Depois eu fui indo para bruxaria, foi mudando, eu passei a lidar com espíritos de outro modo. Mas naquela época eu lembro que eu ficava às vezes horas incorporado, e quando eu voltava eu percebia uma substância branca aqui nas pálpebras, né? Às vezes saindo do nariz, sempre umedecido, e com uma substância branca, e cantinho da boca. O cantinho da boca é clássico. Mas era sempre pouquinho. Era tênue. E aí quando a gente vê naquelas fotos, né, aquele monte de substância saindo, acontece daquele modo mesmo? Edu, assim,
existe o que a gente pode identificar como o verdadeiro, o correto e o real, e é claro que existem as fotos que são realmente fake, né? Que são manipuladas por completo. Para quem vivencia e estuda o fenômeno e assiste uma materialização real, é totalmente diferente daquilo. Ali eram objetos de pesquisa, os fenômenos em si, e eram produzidos intencionalmente, com uma intenção específica. Então, por exemplo, levados para câmaras escuras, para centros kardecistas de pesquisa. Não é impossível ocorrer uma quantidade daquela de ectoplasma sair, porque o ectoplasma ele pode ser luminoso, ele pode ser olfativo ou gasoso, ou ele pode ser essa massa branca que a gente produz, que você produzia por ectoplasmia também. Ele sai pelos orifícios. Tá. Então sai pelos genitais, sai pela boca, principalmente vocês querem ver, ó, você está numa consulta, a boca não fica seca, não puxa, e você fica com aquela massa dentro, é ectoplasmia. O próprio, na incorporação, por que o médium tem uma necessidade tão grande de água, cachaça, marafo, cigarro, para alimentar a ectoplasmia que está por ali, por um processo visível ou não, permitindo a incorporação. Então, existem esses 3 tipos de ectoplasma. Aquela quantidade que a gente vê nas fotos, 90% das fotos realmente são fake. São fake. Agora, existem algumas que quando você vê que é sutil e tênue, pode sair o rolo de ectoplasma, mas é sutil e tênue ali a ectoplasma. O ectoplasma não é massivo, ele pode se tornar um objeto massivo. Mas ele, para ser fotografado primeiro, eu sempre falo, milhares de materializações que eu fiz, e como você falou, vem de lá para cá. Eu sempre falo, não tirem fotos, porque todo ectoplasma ele é muito sensível à luz, ele é muito sensível à claridade. Por isso que quando a gente está começando um trabalho mediúnico, ou começa um trabalho no centro, abaixa a luz, toda, ele é muito... Então, tirar a foto daquela quantidade, eu estou com o ectoplasma sendo ativado aqui na boca, mas aquela quantidade de ectoplasma que sai é muito complexo, mas que existem. Existem médiuns que realmente existiram médiuns de ectoplasmia que produziam o que a gente chama, inclusive pelo budismo tibetano, de tulpa, um outro corpo formado. Vocês querem ver, meus irmãos e irmãs aqui, quem não acende vela para o anjo da guarda? Todo mundo. Você já viu que às vezes a vela derrete e produz outra vela imensa do lado? Aquilo não deixa de ser uma ectoplasmia. A forma energética materializou uma cópia, uma xerox da vela acesa. Aquilo também é uma forma de ectoplasmia. Quantas vezes não sentimos o olfato que nos traz assim, gente, que cheiro de rosas é esse? Que cheiro... isso se dá pela ectoplasmia, gera a capacidade olfativa. O gasoso ou luminoso. Luminoso, principalmente, quando a gente vê aqueles cantos assim, né, aquela coisa clara passando, isso é ectoplasmia. Alguma coisa está querendo se formar e você está doando o ectoplasma para aquela intenção e forma. Então, os clarões, às vezes o ambiente fica numa claridade, você tira a foto, sai o quê? Aquele clarão assim, aquele ectoplasmia. Então tem ecto é externo, né? O plasma é esse líquido primordial que está em todas as células, está em todo o tipo sanguíneo, é a água que movimenta o nosso sangue, o plasma, então ele externa de várias formas. É por esse ectoplasma que condensado se materializa. Você, provavelmente, se você intensificar e direcionar o pensamento, porque para materializar primeiro é pensamento. Primeira coisa para você permitir a capacidade de materializar qualquer coisa na vida, um sonho, um objeto, uma vontade, é o pensamento. Se você condensar, realmente perceber, eu quero perceber se sou médium de ectoplasmia ou não, e começar de noite, se isola, bota a sua música, o seu cantinho, você vai começar realmente a produzir aquilo que saia no canto da boca e começa a se manifestar de várias formas. Agora, a materialização, ela é sempre assim de objetos
que não existem e são gerados, ou pode ser algo também teletransportável, Pode ser, né? exatamente. O aporte seria isso. O aporte seria isso, completamente. Olha, tem uma história de Sai Baba, que era o meu guru, que Sai Baba deu um presidente africano foi ter uma entrevista com Sai Baba. E Sai Baba materializou um Rolex para ele. Essa história é clássica, tá na internet, vocês digitam aí. A história do Rolex e Sai Baba. E o presidente africano com a comitiva ficou encantado, mas falou assim, pô, por que ele me deu um Rolex? Sai Baba nunca saiu da Índia. Sai Baba só saiu da Índia para a África uma vez e nunca saiu. Muito bem. Voltando com a comitiva, o presidente vai e manda rastrear de onde veio aquele Rolex. A comitiva descobre que o Rolex foi vendido na Suíça, legítimo. Vão até a loja na Suíça e mostram esse Rolex. Quem foi que comprou? Olha, foi um homem de laranja, com cabelo Black Power, que pagou e ainda deixou esse bilhete aqui. With love, Baba. Com amor, Baba. Então, quer dizer, Baba se projetou, ele nunca saiu. No mesmo dia em que ele estava na Índia, ele fez uma projeção. Na Suíça. Você vê que fenômeno de ectoplasmia. Comprou um Rolex e trouxe, e ainda deixou o bilhete lá, com amor, Baba. Então, o fenômeno do objeto em si, a gente não se prende à materialidade do que está recebendo. Você não pode prender, porque às vezes já aconteceu uma situação, essa é uma história que me emociona muito. Eu na ponte aérea Rio-São Paulo, na época Varig Vasco, pouco tempo atrás, né? Na época que voar era maravilhoso. Nossa, serviço de bordo era um sonho, né? Hoje em dia é um saquinho de amendoim e água quando tem. Quando tem, senão você tem que pagar também. Eu entro era 7h pouca da noite, tudo lotado, eu entro no avião, olha, uma senhora muito elegante. Como falei, eu viajo na frente sempre no executivo, porque eu tenho quase 2 metros de altura, 130 quilos e calço 47. Então eu preciso de um conforto, senão não tem como eu viajar. Aí sentei lá na frente, uma senhora muito elegante, com um lenço de marca, óculos escuros. E eu olhei para ela assim, um óculos escuro, 7 horas da noite, fiquei quieto. Eu só escutei aquela mensagem assim, fale com ela. Aí eu, indo para o Rio de Janeiro, pergunta imbecil, tolerância zero. Não, estava indo para o Japão, para a China, ponte aérea. Rio, São Paulo, Rio. Fale com ela. Olha, a senhora pode me dar um minuto da sua atenção? Entregue para ela. Eu tenho um negócio para lhe entregar. Entreguei a ela. Quando ela abre e recebe, era 1/3 e uma medalhinha de Nossa Senhora. Ela me pega na mão, começa a chorar, levanta os óculos, os olhos vermelhos e fala, quem é você? Quem é você? Começou a falar, senhora, fica calma, eu vou contar a minha história, o que é que houve? Calma, eu sou espírita, quem é você? De onde você conhece meu filho? Eu falei, não conheço. Fale que ele está bem, está do lado de fulano. Olha, ele está bem, ele está do lado de fulano. Aí eu começo a ficar no espiritual e no físico. Bom, resumindo, eu materializei o terço e a medalhinha que o filho dela, que estava fazendo 1 semana de falecido, ela veio na missa em São Paulo de 7 dias, que ele morava em São Paulo, tinha perdido no acidente. Então o filho faleceu, ela recebeu de recado e de presente do próprio filho a medalha e o terço que ele carregava dentro do carro e na hora do acidente se perdeu. Se tornou uma pessoa que ajudou a obra do berço, não vou falar não, mas se tornou uma pessoa que até o final da vida dela, que agora ela está do lado do filho, ajudou a obra de caridade, a obra do berço no Rio de Janeiro, e eu entreguei a carta. Então você vê, veio o objeto existente perdido e entregue a ela. E assim vão... Forte, né? Muito forte. Bom, o pessoal está mandando aqui vários comentários. Eu vou passar alguns aqui para vocês, porque tem perguntas também sobre tudo que a gente está falando. Ó, qual a importância do daqui para frente? Pode explicar o quanto o amor e ser grato pode ser um remédio melhor que um dipirona? Gratidão, Wilbert. O Wilbert está sempre acompanhando a gente. Amor é a criação, amor é a célula primordial, amor é o Fiat Lux.
do caos, da escuridão do universo, o amor sempre vai ser a presença de Deus, sempre. Então, aonde tem amor, existe entendimento, perdão, sabedoria. Então, daqui para frente, eu acho importante a humanidade tentar ser humana. A gente tem que e colocar o amor à frente. Não importa, não é o amor eros. É o amor. É o amor ágape, é aquele amor que engloba, o amor que projeta a dor do outro na gente. Marcos Machado está dizendo, eu comecei com 12 anos, né, na espiritualidade, saía espuma branca da boca e do estômago. Assim que comecei a estudar espiritualidade, tudo foi se equilibrando. Então está comentando com a gente. Marcos, com certeza médium de ectoplasmia, médium de cura, provavelmente. Rafaela está dizendo, Marluz, com todo respeito, seu caso parece mais fisiológico. Existe uma condição chamada cálculo salivar, onde minerais se acumulam nas glândulas salivares, formando pequenos cristais. Poderia esclarecer isso melhor para nós, por gentileza? Mas não se trata de cristais, né? São vários Rafa, materializados. Um cristal não pode virar um anel com um brilhante de 300 mil reais, dado para uma pessoa construir uma escola. Um brilhante não pode se tornar, dentro de tantos anos na fenomenologia, um brilhante, perdão, os cálculos, os cristais, a espuma, a saliva, não pode se tornar fenômenos de numa montanha no sul do Brasil, no Urubici, uma materialização de 5 metros de altura. Então não é fisiológico, até porque eu tive que passar minha irmã por todos os exames. Dr. Mendel Sapunaru, um dos maiores neurologistas no Rio de Janeiro, quantidade de eletroencefalograma que eu fiz na vida, Dr. Mendel Sapunaru, que é um grande neurofisiatra, né? Neurofisiatra não, porque tudo meu foi virado ao avesso, tudo que você pode imaginar. Fui estudado na PUC, sou estudado até hoje, a Ana Sharp, por exemplo, a Aninha, que é a maior estudiosa de fenômenos, todos grandes paranormais a Ana estudou, não tem fisiologia, condição fisiológica, é realmente dentro da espiritualidade, quiçá, quem me dera que fosse algo que com um tratamento ou um comprimido eu conseguisse resolver. Na sequência, o Marcos perguntou se quem tem essa capacidade de materialização, se tem mais energia sexual, se tem alguma relação. Marcos, assim, essa ectoplasmia é um poder, é uma força de criação muito grande. O grande perigo é você condicionar essa força junto com o seu ego. E aí você pode se perder. E aí podem vir os desejos, pode vir essa particularidade das obsessões. Você imagina, se eu tenho um farol aceso muito grande, a quantidade de quem necessita de luz que vai... E isso desperta na gente um certo desequilíbrio. Por isso que eu conduzo a minha vida e a fenomenologia compulsivamente. A minha forma de desopilar, de colocar para fora é justamente a materialização. Ocorrem sim, não precisamos falar nomes, mas grandes médiuns, grandes pessoas com poder realmente que se corromperam até porque não souberam separar o ego a esse poder que carregavam. Isso gera compulsões, gera um desequilíbrio, e aí principalmente na parte sexual. Agora, o fenômeno da materialização não precisa ser a materialização de objeto em si. Você é o que produzia também ectoplasma na infância, mas você é médium de cura. Canaliza isso para cura, para doação ao próximo. Então isso aí a gente canaliza. É como uma panela de pressão, tem que levantar o pino. Vocês sabem, meus irmãos, como é que a gente vive numa pressão que se a gente não levanta o pino... Por isso que eu tomo jujuba e tomo Coca-Cola. Se eu não levanto o pino a gente explode. Então canaliza isso para cura. Agora, quando você materializa, você tem que fazer alguma posição específica, alguma postura? Nada. E nem necessariamente é com mãos, nada. Pode ser de diversas formas que acontece. Fenômenos são de diversas formas. Os fenômenos se manifestam por vários fenômenos luminosos, fenômenos físicos de outras maneiras. Agora, a materialização é sempre
ao vento, do nada. Se tende a ocorrer, ela vem ao acaso. Eu não uso mangas, não uso bolsos, não tem como ali, alguém ali quietinho ali, não tem como a quantidade que sai compulsivamente quando vem às vezes uma metralhadora e às vezes não vem nada. Então, é natural, espiritualidade é natural. Uma das coisas que me permitem ter essa unidade e humildade é a aceitação do fenômeno como algo natural. Como não me pertence, como não sou eu dono de nada, como eu só sou o carteiro, bateu o telegrama, eu entrego. Pronto. E é assim, E você sabe geralmente o que está vindo ou você se surpreende? Surpreende. Se surpreende? Algumas eu sei, principalmente quando não vamos falar a palavra cura aqui, que é muito complexo. Eu sinto que é intencional, mas as outras eu me surpreendo. Tanto que eu entrego às vezes na carta e falo assim, posso ver? Primeira pessoa vai e fica com aquela epifania, aí depois eu falo, posso ver? E aí eu posso ver. Não posso ver, tá bom. E ela continua mudando nas mãos, ela vem mole, ela termina de fazer nas pessoas, na mão das pessoas. Ali tem um que está suspeito ali, quietinho ali, ó, brilhando lá, o Super Gêmeos ativar lá dele. Mas é assim, espiritualidade é normalidade. Estar conectado com o divino, com o mundo espiritual, é naturalidade. O ser humano tem muito medo daquilo que não conhece. Mas a gente conhece Deus. Deus está dentro da gente, está no sorriso do Filho, está no reencontrar pessoas nessa dimensão que também tem essa capacidade tão bem de servir. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é tomar o copo d'água e dar graças a Deus. É ver que a gente não consegue replicar a água, a gente não consegue criar uma formiguinha, eu não crio nada. É o fenômeno que acontece por uma intervenção espiritual. Espiritualidade é viver, é ser grato. Quer materializar na sua vida felicidade, prosperidade? Seja grato, seja grata. Tenha gratidão. A gratidão é a manifestação da conexão com o divino. Eu agradeço todos os dias, até as dores. Até a dor. A dor é o maior professor que existe. A dor foi o meu grande professor. Porque a dor é o termômetro que me mostra que algo está em desequilíbrio no corpo. Se a gente fura o dedo, rompeu a pele. Está doendo porque está te mostrando, olha, tem uma farpa, ai que dor. Está mostrando que tem um corpo intruso dentro do seu dedo, do seu corpo. Então a dor nos alerta. Às vezes as pessoas reclamam, minha vida, não aguento tanta dor no coração. Está te alertando para mudar. Deus fechou a porta, mas tem a janela aberta, pula a janela. As pessoas às vezes ficam martelando ali o sofrimento. Irmão, mas eu não aguento isso. Essa porta está fechada. Eu falo até uma besteira. Eu sou uma criança grande, às vezes eu falo palavrão. Pomba! Você não está vendo que Deus está fechando essa porta e está te abrindo lá dos fundos ou a janela para você pular? Você está insistindo, vai pular, vai atravessar essa porta e tem algum bicho-papão do outro lado. E tem pessoas que ficam presas aos padrões, aos sofrimentos e acham que vai cair do céu. Não, nem no aporte lá da minha caía assim do céu. A minha avisava, ó, tá vindo. A gente ficava em alerta. Alerta é assim. Gente, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Marluz comentar para a gente como que funciona a questão das cartas, tá? Espirituais. Mas antes tem aqui uma mensagem para Sandra Suzy, uma primeira foto para você falar. Ó, olá, boa noite. Sou Luciana de Souza Gomes, do dia 2 de setembro de 81. Gostaria de uma mensagem da Suzy, um direcionamento para me especializar em alguma área. Desde já agradeço. Então, é a Luciana, acredito que no aspecto profissional, né? O que eu entendi é isso, né? É isso, né, Lu? Que você quer saber? Geniosa, tem uma personalidade forte. Mas eu vejo você bem trabalhando com administração, com direção. Você tem aí uma liderança que talvez você não está usando toda, deveria. Está colocando em prática toda essa sua liderança, entendeu? Eu vejo ela bem na direção de algo, pode ser administrativo, ela tomando conta de algum negócio seu, você pode ser uma empreendedora também, tem um lado todo empreendedor em você, e isso é o que eu vejo e sinto, tá? Então, acredite mais nisso, você precisa acreditar. Te vejo assim com esses olhinhos às vezes meio baixo,
né, sem estímulo, não pode, porque aí você não vai para canto nenhum. Acredite mais em você e nessa sua liderança. Ok, dado a mensagem, Lu, um beijo. Beijo. Marluz, a Nath está fazendo uma pergunta afetiva. Dá para responder? Nath, Isso. Ela comenta, Edu, ser amado está distante. Mal me responde. O que posso esperar dele até o fim do ano? E aí ela dá as iniciais, que ela brinca que são placas de carro, né? Que parecem que são as iniciais dela e dele. E datas de nascimento. como é que é o nome dela? O dela é Nath, a inicial é NSL do dia 22 de setembro de E o 86. desse amor dela? O dele é VAFRC do dia 4 de abril de 79. Nath, primeira coisa, termine de fechar os ciclos. Apaga mais ainda por completo a última relação. Você ainda está muito ferida. E esse amor vem não como uma compensação, como uma oportunidade. Não use isso como bengala para se reerguer. Termina. Ó, termina de costurar. Às vezes a cicatriz, estou cicatrizada, estou curada do que eu passei, Marluz. Não, mas às vezes a casquinha está recente. Então termina. E aí entregue-se de cabeça a esse amor. Por enquanto é paixão. Paixão é um pouco posse, ansiedade. Mas termina de limpar isso. Olha, 100% de chance de dar certo. Mas primeiro você tem que terminar de cicatrizar e ter certeza que esse novo relacionamento não é bengala. Perfeito. Como funcionam as cartas, para a galera entender um pouquinho? As cartas, eu falo do carteiro, as cartas são justamente essa materialização, quando acontece, uma pessoa recebe, ou a canalização de uma resposta, a canalização de um recado, a canalização de alguém para alguém. Isso é o resultado do serviço. Então, desde pode ser o milagre da conquista de algo, um recado, uma resposta procurada, como uma joia que você nunca mais vai esquecer ou vai te trazer, gente, por que eu recebi? Por que eu sou merecedor? O que me difere dos outros? Nada. Geralmente, uma carta, ela é muito complexa porque eu brinco sempre, que você está recebendo é porque o mundo espiritual está de olho. Não é rapadura é doce, mas não é mole, não. Isso aí, muito bom. Gente, tem muita coisa para a gente falar ainda. Mas vamos falar da bruxarina? Vamos, da nossa amiga querida. Karina. Vamos Karina começar por esse coração maravilhoso? Isso. Gente, essa é uma vela em forma de coração, né, Sandra? Isso. Que você pode utilizar para você dar para alguém que você ama, com uma frase escrita, que daí, conforme a vela vai queimando, a frase vai se manifestando, tá? E você põe uma frase bacana, tá? Eu te amo. Eu te amo. Namora comigo. E por aí vai. Tudo por da aí Karina, vai. gente, é muito cheiroso, Maravilhoso, né, Sandra? maravilhoso. E tem cristais, tem aromas, ela é especialista em magia e em aromas. Tem velas também sem ser em formato de coração. Vou rodar um videozinho para você dar uma olhada nas outras que tem, tá? Quem está acompanhando pela TV consegue ver. Galera que está ouvindo aí o nosso podcast pelo rádio, vai ter que ir lá no Instagram, bruxarina_, para você poder ver as velas que são maravilhosas. Tem vela grande, vela pequena, dá para criar ambientes mágicos. Maravilhoso. Né, colocar na área do amor, né? Na casa. No altar. No altar, para trazer esse amor para tua vida, colocar mais amor na tua vida. Olha aí, ó. Isso aí. Tem sprays aromáticos também, que Esse são uma aqui para delícia. prosperidade. Isso. E tem também esses sais de banho de chuveiro, tá? Isso aqui, gente, você utiliza no chuveiro mesmo. Você pega um balde, um recipiente, põe um pouquinho com água de chuveiro, lança aí no corpo, você vai sentir que O tirou cheiro é maravilhoso. um peso das costas. Perfume masculino, né? Esse é o Dáguida, que é para Dáguida. desenvolver o homem provedor, tá? E aí nós temos aqui Os rolons. os rolões. Não consigo ler porque é muito pequenininho. Sono bom, Sono bom. alto amor, foco. Esse é o meu, Esse foco. é o seu. Foco, concentração. Gente, tem muita coisa legal, tá? Tem aquele perfume que você adorou também de Maria Madalena, dela. Tem, não tá aqui, Não mas tá eu aqui. tenho, inclusive, Maria Madalena. E esse é tem bem escaldapé, gente, que é maravilhoso. Muita coisa legal. Maravilhoso. Você tem que se limpar pelos pés também. Olha aqui, ó.
Isso aí. Muito importante, escalda-pé, viu? Então, para quem não conhece, bruxarina.com.br, Instagram bruxarina_, usou o cupom AstralTV, tem um descontão especial para você, tá? Então, aproveite, ótimas opções de presente agora, chegando no final do ano. Já dá para começar a comprar, né? Vamos lá, vamos ver aqui o que mais que o pessoal está falando. Então, tem muita gente perguntando sobre a materialização, por exemplo, que tipos de objetos que podem ser materializados, que parece que você foi num podcast, estão falando que você fez uma materialização lá. Aí o pessoal quer entender, por exemplo, se são cristais, objetos de todo tipo, né? Todos os tipos, longos, compridos, saem da mão, rasgam. Vou mostrar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás eu materializei, a Ana Chape é uma mentora que eu tenho. A Ana lançou a Lu, um monte de gente, assim, a Thomas Green Morton, todo mundo. Então, a Ana Chape foi uma das pesquisadoras grandes do fenômeno lá em Badiânia. Então, é uma pessoa de muita seriedade. Foi a primeira mulher que percorreu o caminho de Santiago, né? E a Ana é muito visceral. Ana trouxe para o Brasil o curso em Milagres e me estuda à torto e direito, me virou avesso. Um dia eu dei para a Ana um solitário brilhante, materializei. Ela é muito pequena, devolve. Ela botou na minha mão, não gostei, está muito pequenininho. Quando ela botou na minha mão, esse solitário se desfez. Eu, por ego, tentei fazer maior. E a pedra ficou presa e alojada dentro da minha mão. Então, até hoje, isso aqui é uma medalha de ego. Olha! Até hoje, até hoje, ela às vezes sai para a pele. Lá num outro podcast dos nossos amigos, olha lá. eles viram quando ela sai para a pele e fica toda octagonal aqui dentro. Então, acontece, pode sair de uma corrente gigantesca a uma joia vitoriana, a um anel, a um brinco, a uma fita, qualquer objeto. Aí as pessoas me perguntam, mas por que joias? Mais fácil você guardar um anel, um brinco, do que guardar uma carta escrita. É verdade. A carta você vai relaxar, como tantos bilhetes e cartas e cartões desde primeira comunhão, Natal, se perderam pela vida. E aquele objeto é mais fácil você guardar para sempre. No podcast eles estão falando dessa pedra, se eu não me engano, foi uma pirâmide, foi de cristal, não foi? Foi isso, estava se comentando, estava se conversando. Eu não sou a favor de materialização ao vivo, eu acho isso desnecessário, porque a materialização que vocês têm que absorver é a palavra e o conteúdo. Mas se tem de acontecer, acontece. E eu estava com uma ectoplasmia muito ativada, muito ativada. Só que antes dali, já tinha acontecido uma série de materializações, de efeitos físicos, enfim. Mas como pode vir de qualquer lugar? Pode, fala um lugar. Eles falaram Egito e aí saiu uma pirâmide de cristal de dentro da minha boca, saiu da garganta. Então não é algo fisiológico, é realmente eles escolheram o local ali e saiu, e aconteceu. O detalhe é que depois se desfez. Olha. Tem coisas que se materializam que podem se desfazer. Total. Tem peças de materialização que as pessoas perdem durante 3, 4 anos e volta, reaparece. Claro, essa dimensionalidade nossa, ela é tátil, ela é sensorial, olfativa, visual, gustativa. Então, esses objetos vêm de uma outra categoria de dimensão e forma de energia. Não é essa energia física baseada no carbono. É uma energia que ainda é estudada. É a própria espiritualidade, é o fenômeno em si. Então, eles, às vezes, cumprem um tempo aqui, saem, voltam para a fonte de origem e reaparecem. Como tem várias e várias e várias materializações que trocam de forma, que emitem odor, que emitem cor diferente. Uma das coisas impressionantes é quando vem, às vezes, o anel é assoprado e ele vem maior ou pequeno e se adapta, molha ainda no dedo da pessoa. E por aí vai. Nossa amiga, né, relatou em Portugal lá como é que veio para ela. Você precisa de um capacete, enfim, veio realmente uma coisa para a cabeça. Mas assim vai. Em Urubici, por exemplo, eu fui para Urubici com um grupo, estava a Meire Yamaguchi, uma pessoa que quando estiver no Brasil, faço questão que vocês conheçam, que é minha cunhãzinha, uma alma iluminada, uma grande avatar de cura.
e estávamos num grupo pequeno lá na cidade de Urubici. E Urubici é uma cidade que está trazendo uma energia que está atraindo muitos místicos. As pessoas têm espaço-tempo alterado, por exemplo, saem de 100 quilômetros, fazem 5 horas, enquanto outras 100 quilômetros fazem 20 minutos. É um local de fenômeno. E a quantidade de místicos, de esotéricos estão indo para essa cidade, parece aquele contato imediato terceiro grau, todo mundo indo. Só que existe um lado de Urubici que disse que era uma cidade que foi colonizada em parte por nazistas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, enfim. Fomos ao hospital de Urubici, eu fui com a equipe, fui com o vice-prefeito, foi todo mundo lá, e eu identifiquei uma suástica no local, visto de cima. Comecei a ficar, entendi que tinha ido para essa cidade, para realmente eu e esse grupo fazermos uma intervenção espiritual. Fui para a reserva de Urubici, fiquei 3 dias numa casa de madeira colonial, sem água quente, sem luz, sem internet e sem comida praticamente. Só tinha inhame cozido. Num certo ponto, este gordinho que vos fala entrou em desespero e a Meire Yamaguchi, que é a única pessoa que eu autorizo até hoje, ela tem mais de 200 materializações fotografadas e filmadas. Porque justamente por eu não já ter uma vida muito atribulada, se isso vem, e eu já recebi de grandes plataformas de streaming para fazerem séries comigo, assim, eu não aceitei. Após a minha ida para outra dimensão, tudo isso está lá filmado, registrado, laudado para ficar aí para quem quiser alguma informação a mais. Eu materializei no desespero comida, foi uma sua comida. Falei, Meire, eu vou fazer o salamagula, eu não estou aguentando. E tava, mas gente assim, médico, dono de loja de armas, vice-prefeito, eu preciso comer, eu não estou aguentando. Gordice, né, gente? Fiz um curry aparecer dentro da panela e arroz basmati com coentro. Meire, tá filmando e a comida pulando. Parecia a fada madrinha. Salamagula, mexicabula. Sei que foi errado isso, que eu não posso fazer nada em minha intenção, mas aquilo ali, a sorte foi as pessoas que comeram. Num certo ponto, a gente já estava tão desgastado energeticamente, para ajudar mais ainda, lá é muito frio, faz -2, -3 sul, a serpentina do fogão arrebentou, não tinha água quente. Eu já estava assim, eu estou no final, por favor. Na noite anterior, aparecem várias naves, foi registrado várias sondas, várias manifestações interdimensionais, e no dia seguinte eu já estava fraco, sem saber, sem entender o que estava acontecendo. O que acontece? Eu começo a escutar assim, buraco da fechadura, buraco da fechadura, buraco da fechadura. Tem a foto, está nas minhas redes sociais, eu não compartilho isso, mas está lá a foto que virou um local de peregrinação em Urubici. E eu falei para todo mundo dentro da casa, gente, o buraco de fechadura, abra a porta, eu tenho que abrir a porta. Começamos a procurar pela casa os buracos de fechadura. Foi uma loucura, um banzé, quando eu ouço a montanha abre a porta. Eu vou para diante dessa montanha, que hoje virou um ponto de peregrinação em Urubici, aciona a mão e se rompe diante da gente, com 5 metros de altura, desenhado na pedra um buraco de fechadura. Se materializou diante desse grupo de pessoas, está registrado, virou um ponto turístico até, que eu sou um pouco contra isso. A mata se rompeu e materializou. Aí, como? Pergunta eles lá em cima. Esse buraco de fechadura. Até aí, a história não para. E eu falei, eu nunca mais volto a Urubici. Porque depois dessa fome, sem água aqui, eu nunca mais volto. Aí todo mundo, esse grupo, Marluz, você tem que estar sempre com a gente. Eu falei, vou estar sempre de olho em vocês, mas a porta está aberta. Tiraram uma foto. E qual a surpresa? Se vocês forem lá no Instagram, está lá a foto. Você tem ela aí? Não, está com a Meire, podia pedir para a Meire, a original. Quando amplia, está o meu rosto com o olho assim desenhado dentro desse buraco de fechadura. Então, isso é um fenômeno físico. Físico mesmo, de uma intensidade e tamanho gigantesco, que é uma prova que está numa cidade no nosso Brasil, no sul do Brasil, para quem quiser ir lá ver o tal buraco de fechadura.
Então, fenômenos são desse tipo. Pode vir um objeto, pode ser uma situação, pode ser uma carta entregue a uma pessoa, uma resposta direta, como foi dessa senhora entregue no avião. Então, se manifesta, mas eu não adianta me colocar no controle ou exigir de mim que vem de lá para cá. Como a Su falou, vem de lá para cá. É verdade. Gente, não estamos falando de ciências exatas para a gente querer controlar. Materializa um anel de diamante, assim. Uma corrente de ouro, não é assim que funciona, né? Não. Bom, galera, eu vou passar 2 perguntas para o Marluz, né? A gente já está chegando aí daqui a pouquinho no nosso limite de tempo. E tem uma foto aqui para Sandra Suzy também. É o Bruno Monteiro Lins, do dia 24 de outubro de 96. Me sinto perdido acerca de qual caminho seguir no âmbito da espiritualidade. Gostaria de um conselho. E também queria saber se vou me recuperar logo do meu pé ou se ainda vai demorar muito. Do pé? Bruno, do pé. Algum problema no pé que ele teve. Vamos ver, Bruno. Eu te vejo mesmo extremamente pensativo, por vezes eu te vejo depressivo. Você precisa cuidar dessa energia, dessa depressão, vamos dizer assim. E isso você também precisaria frequentar algum local para ter mais conhecimento da espiritualidade, porque eu vejo que você é um médium de cura, né? Você traz aí essa mediunidade e talvez porque você não está muito nessa frequência, você pega a depressão, fica doente. Uma esponja, né? É uma esponja. Eu estou vendo que ele é uma esponja. Te vejo calmo, te vejo nervoso. Eu acho que você está vivendo esse momento ansioso, de ansiedade. Esse pé dele é porque ele quer caminhar e não está conseguindo caminhar. Eu acho que é o teu pé direito, pelo que eu estou vendo aqui, me parece. Mas isso não importa. Você tem que buscar caminhos para estudar. Eu posso te falar, existem vários caminhos. A bruxaria, Federação Espírita, enfim. Eu não posso falar, é isso. Você vai sentir quando chegar nesse lugar, se é o teu local, né? Mas é importante que você se espiritualize mais e mais, para que tudo isso melhore. Essa depressão, essa ansiedade, essas coisas que você traz dentro do seu coração, e esse pé vai se curar. Ele precisa desse caminho, da espiritualidade. De servir. Servir, a palavra é essa. Minha irmã, ele tem que servir. Acabou, Bruno, acabou. Servir. Servir, tá vendo? Ó, ele falando, servir. Assim que você começar a servir, tudo na sua vida vai caminhar e vai mudar. O caminho se mostra. O caminho se mostra. A gente já deu tantas voltas e cabeçadas, somos humanos normais, como todo mundo, a gente tem dor, a gente... Tanta cabeçada que a gente deu, ó. O Edu falou que incorporava, chegou o momento que teve, não, agora vamos mudar para essa estrada. E a gente vai mudando até depois dessa existencialidade. A gente vai mudando. Vai mudar o físico, vai para o energético, vai para o etéreo, ectoplásmico. Exatamente. Então, servir, dar serventia, meu amigo Bruno, complementando a minha irmã, que dá serventia a essa espiritualidade. E nada adianta estudar se não põe em prática, se não servir. É verdade. A Rafaela está fazendo uma pergunta que interessante, ó. Sempre escutei que quando se tem um dom como este, que vocês têm, Chico Xavier, Eder Lazil, não se deve cobrar de pessoas. Como funciona isso? Rafaela, eu convivi, tive a oportunidade de estar diretamente com o Chico 3 vezes. E um dia eu perguntei ao Chico, como é que eu vou diferenciar meu trabalho da espiritualidade? Eu sou psicólogo forense, terapeuta. Criei uma metodologia de terapia que se chama interdimensionalidade do ser. Tem um instituto, Mar de Luz, enfim. E o Chico um dia falou, meu filho, palavras dele, trabalho ao labutar que nos põe o pão de cada dia na mesa. Espiritualidade é o servir. Então, eu não cobro pelo meu dom. Eu sou um terapeuta que tenho um trabalho e cobro muito bem pelo meu trabalho, que é o que me bota o pão de cada dia na mesa. E a espiritualidade, a minha mediunidade está no servir. Há mais de 40 anos, vou botar mais para vocês não saberem a minha idade, entregando cartas no mundo inteiro. Se eu fosse vender ou ser dono das joias que eu já distribuí, eu seria dono de milhões. Eu estaria morando no Central Park, num triplex. Mas não me pertence.
Então, eu não cobro pela mediunidade, cobro muito bem e não aceito rateio no meu trabalho, é intocável. É onde eu me habilitei, me instruí e criei essa metodologia. Agora, o servir, eu passo na rua, como já fiz essa história que é famosa, quem me conhece, se tem uma pessoa na rua abandonada, eu vou lá. Além de alimentar, é mais fácil ela ganhar um solitário de brilhante, às vezes, do que uma pessoa que está presa à materialidade. Então, essa é a diferença. Marluz, quem quiser de repente falar contigo, passar por um atendimento, como que funciona? Eu tenho nas nossas redes sociais, que vai aparecer daqui a pouco lá, Tá aparecendo. Tá lá, o pessoal pode clicar que vai direto para o site, tem todas as informações, fora todo esse material do Interser. Os cursos, eu dou cursos pelo mundo inteiro. Passei agora, no meio do ano, 35 dias na Europa. Meus irmãos me fizeram subir montanha, fui para o Vaticano, fui para a Espanha, fui para a Suíça. Olha, enfrentei cada um. Tive uma presença de Maria Madalena registrada. Isso aí, outro papo. A gente tem que fazer um novo Medium Night só para esses aqui. Causos, né, que são grandiosos. Mas então, o que acontece? Vocês podem acessar o site lá, podem acessar através desse QR Code, lá tem tudo, os livros, todo esse material da metodologia Interser e as consultas também, que eu faço essa consulta, essa análise, né, com a terapia interdimensional, terapia do Interser, que é toda uma análise psicoemocional, de reprogramação mental, de um trabalho muito sério, muito complexo e vamos a serviço sempre. De você vir para falar sobre essa metodologia. Claro. Voltar aqui E contar os causos. É claro, a gente Eu só contei da infância. Agora, o pós-infância, nossa. Vou trazer com fotos, que tem que trazer do buraco fechadura. O sudário de Cristo na parede. Maria Madalena, que me parou, eu e Márcia. Márcia foi assessora do Divaldo durante anos. Toda vez que o Divaldo ia para a Europa, a Márcia que levava ele para todos os lugares. Maria Madalena veio de véu branco, em pleno Vaticano, e pergunta, vocês falam português? Me chamo Maria Madalena, sou julgada pelos... A Márcia chorando, eu chorando, e ela desapareceu na nossa frente. Bom, aguardem a próxima. Combinadíssimo. Gente, o Marluz volta, o site dele está aparecendo aí para vocês, tá? Para quem está ouvindo pelo rádio, vou passar aqui para você. Marluz com Z, tá? marluzpaiva.com.br. E tem também o site da loja virtual, lojamarluzpaiva.com.br. Na loja, o que o pessoal vai encontrar? Cursos, workshops, esses produtos todos do Interser. Tem o Japa Marluz, que é uma... Devia ter, no próximo eu trazer para eles dois, para eles sentir. Onde vocês verem o Japa Marluz, primeiro sintam, porque realmente eu fundi o rosário católico, o Masbahal Tasbih árabe, o fio de conta africano e o Japa Mal oriental, e sintetizei em um só. Nossa, legal. É muito legal, é forte, irmã, é forte. E vocês podem também me acompanhar no @marluzpaiva, que é no Instagram. Exatamente. Marluz Paiva. Vamos seguir, gente. Seguir, porque daí você acompanha os stories, né? Acompanha tudo. As né? viagens. As viagens. A comilança do Marluz, que eu sempre vou assim, onde eu estou, em qualquer lugar do mundo, eu vou nas igrejas, eu vou nos locais ditos misteriosos ou sacros e vou comer nos mercados que a gente conhece o povo pelo que se come. É verdade. Eu amo isso, gente. É aproveitar a vida, aproveitem a vida. Parem de achar cabelo em casca de ovo. Qual o sentido da vida? Viver. A oportunidade de estar aqui, no despertar do novo dia, escrever um novo amanhã. Quer saber do futuro? Começa no hoje escrevendo. Sou feliz, irei mudar, irei conquistar. É hoje que se escreve amanhã. Então dá graças a Deus. Não está num palácio, mas tem um colchão, tem um kitnet, tem uma cama. Não tem um banquete, tem um pão com café com leite. Agradece. Agradecer significa agradar o ser. Quando você é grato, o universo te volta gratidão. Verdade. Marluz, obrigado pela vida. Honra minha. Esse reencontro aqui nosso. Vezes, eu quero. Né? Vou voltar com certeza. Convidadíssimo. Com muitas surpresas. Aguardem, né? Exatamente. Esse bate-papo de irmão. Gratidão. Gratidão. A gente que agradece. Sandra, Instagram, @SandraSuzy Paranormal, isso. Só seguir lá. Você está Só atendendo seguir a lá, galera. estou atendendo. E o telefone de contato é o 11 96991 5123.
vocês. Só mandar mensagem. Só mandar mensagem, tá? Isso aí. E você? Eu, galera, é só seguir no Instagram, né? @EduScarfon. E também, para quem ainda não adquiriu o livro Segredos da Paranormalidade, corra. aqui. No livro estamos explicando sobre vários dons paranormais, exercícios para você desenvolver. E também vou pedir para se inscrever no meu canal no YouTube, Edu Scarfon, porque quem quiser assistir essa versão em vídeo do nosso bate-papo, você que está ouvindo pela rádio, lá no YouTube está disponível para você. Vambora? Vambora! Tchau! Gratidão a todos, bênçãos Gratidão. brilhantes na sua vida. Tchau, tchau.